A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Life, seu podcast semanal favorito. E hoje, com o episódio do Pod Life School. Tenho uma honra de estar apresentando o programa com minha esposa, minha linda, minha gata, Letícia Silveira. Fala comigo, Uhul! Milena, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E o nosso baby? Só sai crescendo. Só 7 meses. cresce. Falta pouco. Falta pouco. Logo, logo, se Deus quiser, vamos estar apresentando o nosso baby Zion pra vocês. Com certeza. E não vejo a hora. Pensa num pai que tá ansioso pra ver se vai puxar o pai ou a mãe. Uhum. Só sei que vai ser bênção. Nosso filho é bênção. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de E Jesus. o programa de hoje vai ser pancada, hein? Vai ser Vai pancada. ser pancada. Sempre é, né, Sempre é Rony? pancada. Sempre é. Principalmente pós-Life School. Sempre um ensinamento novo. Verdade. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. E pra você que acabou de chegar, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, dá um comentário aí se você tá gostando. E também Compartilha. compartilhe isso aí também. Segue o nosso Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, porque nosso conteúdo é uma bênção. Tamo hoje com o nosso querido, ele, O nosso pastor. Pastor Anderson Pastor Guzanski. Anderson. Ele que toma conta do Pod Life School. Gente, pensa num cara violento. Meu Violento. Deus. Verdade. Brabo, novamente, muito obrigado. Amém, meus amores. Amém. Paz do Senhor para vocês. Paz. Paz. Paz do Senhor para nossa audiência, para você que está aí acompanhando mais um episódio do nosso Pod Life, essa edição do Pod Life School. Yes. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e que de alguma forma, de alguma maneira, esse episódio sirva para a sua edificação Amém. e elevo espiritual. Yes. E, pastor, hoje nosso episódio é bem interessante, bem atual, porque a gente tá vendo que tá acontecendo muitas coisas no mundo. Apesar que a gente não veja tudo nas notícias, mas nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo. Sim. Por A exemplo, mídia tenta abafar muita coisa, né? com Isso que acontece. certeza. Mas a gente sabe que Jesus tá voltando, então isso é Yeah. só... Mas nesses últimos tempos, muita coisa tem acontecido. Por exemplo, a guerra lá em Ucrânia, Na Ucrânia, isso com a Rússia. já não se fala muito mais. Recentemente, o ataque com o candidato na presidência e o Donald Trump. Exatamente. E esse final de semana que foi a abertura das Olimpíadas, Aham. lá na França, né? Que teve aquela barbaridade, como é que se fala? Aquele negócio todo lá. É. Que foi um negócio assim, feio pra caramba. E isso é um sinal, né, pastor, que Jesus está voltando. Exatamente. Né? O que o senhor acha sobre isso? O que a gente consegue identificar, né, pela palavra do Senhor, que a volta de Jesus, nós temos, né, inclusive, episódio Sim. gravado, né, Sim. que fala sobre a volta de Jesus. Se você quiser, procura aí no nosso canal, vai ter um episódio aí falando a respeito da volta de Jesus. Então a gente sabe que a volta de Jesus ela vai ser marcada por uma série de acontecimentos. Yes. Exatamente. Uma série de acontecimentos. Muitas coisas precisam acontecer. Uhum. Essa junção desses acontecimentos, eles vão culminar Uhum. na volta de Jesus. A volta de Jesus é muito semelhante a uma gestação. Você que está aí com 7 meses do nosso Baby Zion, você que está aí com 7 aleluia. meses, sabe que essa gestação ela vem sido marcada por uma série de acontecimentos, né? Uhum. Tem dia que você levanta, se sente de um jeito, Yeah. é um sono, outro dia é a fome, Todo dia é fome. todo dia é fome, é a memória que desapareceu. Literalmente. Ela tem hora que a gente fica olhando para ela assim e fala, meu Deus, Sim. cadê a mente Oremos. Aham. cadê a mente dessa mãe, né? Verdade. Então são uma série de fatores, né? Uhum. De acontecimentos que vão fazer o quê? Vão culminar Yeah. no nascimento do Zion. Verdade. Então existe uma série de coisas que precisam acontecer, de fatores que vão acontecendo e o término, o fim de todos esses acontecimentos será a volta de Jesus. Uhum. Mas até a gente chegar lá, a gente sabe que existe, né, uma jornada que ela precisa ser percorrida e o mais importante é nós estarmos prontos como igreja do Senhor. Sim. Nós precisamos estar prontos para o arrebatamento. A igreja de Cristo ela precisa estar pronta para a volta de Jesus. E, infelizmente, a gente observa que,
de vez em quando, para não dizer na maioria das vezes, os crentes eles ficam alvoroçados com os acontecimentos no mundo lá fora. Há uma atenção voltada para o que está acontecendo no mundo. E é necessário a gente prestar atenção, óbvio que é, porque nós não podemos viver também uma vida alienada aos acontecimentos. Mas eu já quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui um conselho, uma orientação para a nossa audiência. Mais importante do que nós observarmos como está o mundo, nós precisamos observar como nós estamos. Como nós, como servos e servas do Senhor, como igreja do Deus vivo, como nós estamos nos comportando nesse momento da história. Porque, infelizmente, há muitas das vezes uma militância por parte dos crentes, né? Os crentes veem uma coisa acontecendo e logo as redes sociais elas são tomadas de comentários, de posts, de manifestações. É uma militância gospel. Só que nós temos que entender que uma coisa é alguém ser militante, a outra coisa é alguém ser eficiente. Existem muitas pessoas que elas estão militando as causas de Cristo, ou militando as questões da igreja, militando as questões da fé, mas elas mesmas estão naufragando na sua fé. Uau. E Forte. eu fico observando algumas coisas que as pessoas elas vão para as redes sociais e elas fazem postagens, é como se Deus estivesse lá vendo a rede social Como se Deus delas. tivesse Instagram. É como se Jesus tivesse Instagram, como se Deus tivesse, como se Deus não soubesse do que está acontecendo no mundo. E o que nós precisamos entender é que os acontecimentos do mundo, eles têm que servir para nos despertar como igreja para um posicionamento em Deus, para um posicionamento em Cristo. Não é para ir militar a causa da igreja, não é para ir nos tornarmos militantes concernentes às questões da fé, porque a igreja, gente, a igreja ela tem um dono, Aleluia. a igreja ela tem um Senhor. Amém. E que Ele vai cuidar dela. Amém. Ele tem cuidado dela há mais de 2000 anos, desde que ela nasceu no alto da cruz. Aleluia. E Ele vai cuidar dela até o dia que Ele vier buscar. Glória a Deus. E pastor, essas pessoas que estão talvez envolvidas em fazer essas práticas, igual aconteceu na abertura agora, talvez o que elas querem é que a gente se revolta mesmo. Quer que a gente perde o nosso foco e focar naquilo. Exatamente. Distração. Verdade. Isso, distração. São mecanismos que o reino das trevas vai usando para distrair. Porque enquanto os crentes estão preocupados com o que está acontecendo no mundo lá fora, eles não prestam atenção naquilo que está acontecendo dentro da igreja. Uau. Eles não prestam atenção naquilo que precisa acontecer na vida deles, das posições que eles, como igreja do Senhor, precisam tomar. E eles não tomam essas posições muitas das vezes porque eles estão ocupados demais militando. Eles estão ocupados demais discutindo com gente ímpio, discutindo com pessoas incrédulas, tentando, de alguma forma, de alguma maneira, impor que nós somos os detentores da verdade. O que nós precisamos entender é que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uau. E a palavra do Senhor diz que aquele que está sujo, suje-se mais. E aquele que é santo, santifique-se mais. Então, muitas das vezes as pessoas, a igreja está perdendo tempo, energia, foco, que deveria ser investido no seu processo de santificação. Eles estão lá discutindo e debatendo, tentando provar alguma coisa para as pessoas do mundo. Pastor, Verdade. e nós podemos ver que antes não era tão exposto igual hoje em dia. Hoje acho que tá explícito, tá na cara, assim. Na cara. Tá um trem absurdo.
Então, eu creio que é daqui pra pior, né, pastor? Eu acho que Claro. só Com vai certeza. piorando, só vai A gente piorando. tá vendo piorar. Sim, sim. E quando a gente fala assim de hoje realmente, hoje está muito, hoje tá Isso muito nem esconde claro, mais. não, Não não, esconde não, não. mais. Só que para quem tem acesso, para quem tem familiaridade com a Uhum. palavra do Senhor, nunca esteve oculto, Uhum. porque a Bíblia apresenta assim para nós o tempo todo, ó, no mundo jaz o maligno. Quando a Bíblia se refere ao governo do reino das trevas, a Satanás e a seus demônios, Uhum. a Bíblia chama de o príncipe deste século, o Deus deste mundo, que cegou o entendimento de muitos. Quando o diabo, por exemplo, ele tenta Jesus no deserto e ele oferece para Jesus, o que ele oferece para Jesus? Ele oferece para Jesus os reinos da terra. Se Jesus se curvasse diante dele, ele daria para Jesus os reinos da terra. E ele diz assim: porque a mim foi-me dado. Então, quem governa, quem domina este mundo aqui é o reino das trevas. Nós, a Igreja de Cristo, ela está aqui e ela não é destruída, ela não é consumida pela fúria do reino das trevas por causa da marca do sangue de Jesus que está sobre nós. Então não adianta as pessoas pensarem que o mundo vai se tornar um lugar melhor, porque não vai. O mundo ele vai se tornar um lugar cada vez pior, até que esse contexto de caos culmine na volta de Jesus. E nós estamos vivendo as contrações Sim. deste parto que daqui a pouco vai acontecer. Verdade. E todas essas tentativas que o reino das trevas usa, é interessante a tática, né, do reino das trevas. Eles vão colocando as coisas nos filmes, Sim, eles vão colocando as coisas nos desenhos, Uhum. correto. eles vão colocando as coisas em eventos, em acontecimentos. Para que eles fazem isso? Porque alguém pode pensar, não, eles não deveriam estar fazendo tudo escondidinho. Não, porque eles querem que esta geração, principalmente essa geração agora, que é uma geração que não acredita em nada, é uma geração que ela está distante de valores, ela está distante da palavra do Senhor, é uma geração que está distante de Deus. Então, o que eles querem fazer com que essa geração acredite? Eles querem que essa geração acredite que tudo é ficção. Uhum. Porque quanto mais as pessoas acreditarem que todas essas coisas são apenas filme, Uhum. séries, seriados, eventos que acontecem, quanto mais as pessoas acreditarem que todas essas coisas não passam disso, mais vulneráveis às ações do reino das trevas as pessoas estão. Quando eu estava na aula da faculdade, eu fazia psicologia, e a minha professora, ela trabalhava tipo assim, ajudando os empresários fazer desenhos. Tipo assim, as companhias que fazem desenho, ela ajudava, mas ela trabalhava na área de psicologia. Uhum. Então ela falava assim, eu não posso falar a verdade, mas vocês vão entender quando eu dizer que eles colocaram certas imagens no desenho, tipo assim, de propósito para as pessoas ser, tipo assim, quando você assistir. Influenciado. Sim, influenciada. Exatamente. Aí, só que ela não falava o quê, qual tipo de imagem e tal, Uhum. mas ela falou, eu falando, dá pra vocês entender que não era coisa boa. Principalmente nos desenhos das crianças. Claro. Yeah. Uhum. O foco do reino das trevas sempre vai ser as crianças, os jovens, os adolescentes. Porque é difícil você mudar a cabeça de um velho. Yeah. Uhum. É difícil você desviar uma pessoa que já se tornou um ancião na fé. Porque depois que certas verdades, e não apenas verdades, mas qualquer coisa que ela entra de uma maneira muito profunda Uhum. nas nossas camadas de consciência, subconsciência e Uhum. inconsciente, você não consegue mais mudar aquilo. Sim.
Então você não consegue mais mudar pessoas que já estão num lugar de maturidade, de experiência. Então o reino das trevas sempre trabalha com a próxima geração, com a geração mais jovem. No Egito, o faraó mandou matar quem? Os velhos ou os recém-nascidos? Manda matar os jovens. Nos dias de Jesus, Herodes mandou perseguir quem? Os velhos ou as crianças de 2 anos abaixo? Porque há sempre esse modus operandi Sim. de atacar as gerações mais jovens, a próxima geração, aqueles que já vão crescendo com uma mentalidade cauterizada, com uma mentalidade conturbada e destruída. E é isso que aconteceu, vem acontecendo e vai continuar acontecendo cada vez mais até que Cristo volte. E é por isso que a gente faz um programa como esse aqui. É para tentar jogar um pouco de luz na mente das pessoas. É tentar dizer para as pessoas assim, tudo que eles querem que você acredite, tudo que eles querem que você acredite, é que tudo não passa de ficção. Tudo não passa de teoria da conspiração. Porque quanto mais as pessoas acreditarem nisso, mais vulneráveis as ações do reino das trevas elas vão estar. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, aquela que eu sempre digo que é a igreja mais espiritual da Bíblia, a carta à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, e no capítulo de número 6, no verso 11, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que existe uma guerra. Sim. As pessoas acreditando ou não, gostando ou não, essa guerra existe. E é uma guerra que ela se manifesta aqui, neste mundo físico, mas ela não tem origem aqui. É uma guerra espiritual. Contra principados, contra potestades, contra hostes celestiais da maldade, ou seja, contra espíritos malignos que trabalham. E como é que esses espíritos malignos trabalham? Eles trabalham influenciando as pessoas a fazerem o mal, a fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Porque as pessoas, às vezes elas não conseguem perceber. Mas esses espíritos, eles são espíritos. Eles vivem, eles operam numa dimensão espiritual. Mas eles conseguem acessar este mundo material, essa dimensão material onde nós habitamos. Eles acessam essa dimensão através de portais. E quando eles acessam essa dimensão através de portais, eles começam a influenciar as pessoas a fazer o mal, porque quanto mais as pessoas praticam coisas que são abominações a Deus, mais esses espíritos vão ganhando força, vão ganhando legalidade para ele operar nessa dimensão material, nessa dimensão física em que nós vivemos. E outra coisa, esses espíritos, para eles estarem aqui, eles precisam se alimentar de energia. Porque nessa dimensão aqui, ó, palpável que nós vivemos, tudo é energia. Tudo é energia. Porém, por exemplo, essa barra aqui, esse microfone, ele é energia, mas ele é uma energia estável. Então não tem como um espírito se alimentar da energia desse microfone. Agora, a maior fonte de energia nessa dimensão material é o ser humano. E o ser humano, ele é uma fonte de energia, que essa energia, ela é uma energia que ela pode ser
ela é, na verdade, o tempo todo uma energia conduziva. Nós estamos o tempo todo emanando energia. Então, quando alguém pensa coisas boas e faz coisas boas, ele emana uma energia boa. Quando ele faz coisas ruins, quando ele se comporta de uma maneira ruim, quando ele pensa coisas ruins, ele emana uma energia baixa. E esses espíritos se conectam. Assim como existe a conexão, é daí que vem a ideia, por exemplo, do Wi-Fi. Eles entenderam que é possível você conectar fontes de energia, né? Por exemplo, o roteador da internet aqui da igreja está aqui. Mas se você passar aqui na rua, o seu telefone Vai conecta conectar. aqui, porque o Wi-Fi ele tá vibrando, Sim. né, nessa região aqui, nessa área. Então, esses espíritos, eles se alimentam dessa energia do ser humano. E quanto mais eles se alimentam dessa energia do ser humano, mais fortes eles se tornam. Quanto mais fortes eles se tornam, mais eles influenciam o ser humano para o mal. Quanto mais eles influenciam o ser humano para o mal, mais energia ruim é emanada, é liberada. Quanto mais energia ruim, mais eles se alimentam disso, mais eles ganham força. Uau. O que aconteceu ontem, na verdade, e o que tem acontecido em todos esses grandes eventos, vocês podem observar todo grande evento que reúne isso aqui, ó, pessoas, porque aonde tem gente envolvida, vai ter energia. Sim. Onde tem mídia, pessoas assistindo, a pessoa não precisa nem estar lá participando, mas o simples fato da mente dela estar conectada àquilo que está sendo transmitido, ela está liberando energia para aquilo também. Então, onde tem pessoas, aonde tem mídia, aonde tem investimento de tempo, onde tem investimento de dinheiro de grandes proporções, vocês podem observar que todos esses eventos, eles são cheios de simbolismos, eles são cheios de ocultismo, eles são cheios de elementos que blasfemam contra a verdade de Deus, contra a fé cristã. Eles são cheios de elementos que afrontam Deus. Por quê? Porque estes eventos, na verdade, eles são cultos que estão sendo oferecidos. Porque tudo aquilo que Deus não recebe, o diabo recebe. Então Deus não vai receber algo que está contra a sua palavra, algo que o afronta. Então tudo aquilo que Deus rejeita, o diabo recebe. Então esses grandes eventos, eles não passam de grandes cultos que são oferecidos ao reino das trevas, para que através destes cultos e da energia que as pessoas estão emanando, liberando no momento que aquilo ali está acontecendo, portais sejam abertos no reino do Espírito e esses espíritos consigam, então, cada vez mais entrar com muita força na Terra e influenciar as pessoas. E é por isso que a gente vive num mundo que ele está em um completo caos. Porque as pessoas, elas estão debaixo de uma nuvem de influência espiritual, satânica, demoníaca, e elas não percebem, elas não acreditam. Sim. Elas preferem acreditar que tudo é ficção. É só isso. Uau. E você vê que muitas pessoas, pastor, é igual o senhor falou agora, estão perdidas. Parece que colocaram um pano no rosto e não tá vendo isso. Sabe? E qual que é a solução? Será que a gente tem que chegar nelas e tentar ajudar? Ou o que pode fazer? Porque são muitas pessoas cegas. Infelizmente, essa aqui é uma realidade, é uma verdade. Nem todos têm solução para eles. Nem todos vão se salvar. Nem todos vão despertar. Então, o que nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos fazer é nos posicionar como igreja. Sim. Porque se o mundo se posiciona como mundo e faz o mal e pratica o mal e o mal ganha força, se nós, como Igreja do Senhor, se nós nos posicionarmos
em nós cumprirmos a vontade de Deus para a nossa vida e nós cumprimos com a palavra do Senhor, né? Como o apóstolo Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então a igreja, através da ação do Espírito Santo, ela tem condições de produzir sim um impacto na vida das pessoas e gerar, né, um avivamento para que haja então um despertar e para que haja um grande movimento de salvação. É o que a igreja precisa fazer. Nós temos que ser igreja mais do que nunca. Quanto mais caos você que está aí nos assistindo, quanto mais caos você perceber no mundo, quanto mais coisa errada você perceber no mundo, quanto mais louco você perceber que o mundo está, mais crente você precisa se tornar. Porque é assim que a igreja vai cumprir o papel dela sobre a face da terra e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Amém. glória a Deus. Aleluia. E antes da gente continuar, nós temos um recado dos nossos patrocinadores. Ei você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelaide, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Estamos de volta. Então, pastor, falando sobre a abertura do Olympics, o que o senhor acha de daquela cena do Last Supper? Porque com certeza tem algum significado em cada parte daquela Sim, do encerramento, né? sim. Da Teve, abertura. teve o cavalo branco, É. né? Teve o touro lá, um A gente boi, viu sei lá até o que foi. criança. Colocaram até criança lá também na participação. Uhum. O que o senhor acha sobre isso, pastor? Aquilo ali, as pessoas que têm um olhar natural, Uhum. como a Bíblia diz, né? O homem natural, ele só consegue discernir as coisas naturais. Já o homem espiritual, esse discerne as questões espirituais. Então, quem olhar aquilo ali com um olhar meramente natural, vai achar que é apenas brincadeira. Uhum. Vai achar que o que eles fizeram ali foi apenas uma forma de debochar da fé cristã, Yeah. de fazer uma piada sem graça e por aí vai. Esse é o olhar do homem natural. O homem natural pode olhar também aquilo ali com aquele olhar de que são questões políticas, Uhum. porque a gente sabe que a França hoje, ela é um país que ela é mergulhada, Sim. né, na cultura woke, né, Uhum. no progressismo, no feminismo, Sim. em tudo quanto é ismo que você imaginar, e inclusive também no islamismo. Uau. É por isso que você não vê eles fazendo piada sabia, não. de Islâmico, essas paradas. de né? Mohammed, Interessante. de Allah. Eles não brincam com a fé dos dos Uhum. muçulmanos. Porque a França hoje, eu não quero ser leviano e dar uma informação que não é verdadeira, mas a probabilidade, se não for, está muito perto. Provavelmente hoje a França tem mais gente, a população da França hoje, ela é composta por mais pessoas de origem muçulmana do que por franceses. Uau. Uau. Porque há muito tempo,
o que os europeus fizeram? Os europeus pararam de ter filhos. Por que os europeus pararam de ter filhos? Os países progressistas, onde o feminismo entrou com muita força, o que o feminismo ensinou para as mulheres? Você não tem que ficar dentro de casa cuidando de marido e filho. Você tem direito à sua carreira, você tem que viver a sua vida. Então, as mulheres, cada vez mais, elas se desinteressaram por essa condição de mãe, de estar em casa. Então, automaticamente diminui a quantidade de filhos. País em que o aborto é legalizado, o que acontece? Matam-se as crianças. Então, menos cidadãos nativos daquele país nascem. São países que o homossexualismo ele é incentivado. Então, homem com homem, mulher com mulher, não gera filhos. Então, o que acontece com isso? O país ele mergulha na queda drástica da taxa de natalidade. Alguns anos atrás, o europeu ele tinha cerca de 0,8 filho, ou seja, menos de um filho por casal de família europeia. E aí o que eles fizeram? Começa a faltar a mão de obra, começa a acontecer um monte de coisa. Abre-se oportunidade de imigração. Então, quem foi que migrou para os países da Europa? Migrou-se para os países da Europa os povos de origem muçulmana. Enquanto o europeu ele tem 0,8, ou seja, menos de um filho por casal, o muçulmano chega lá e tem 10, 12 filhos. Porque isso é lei para a maioria deles. Então, aquelas crianças que foram nascendo nos países europeus, e principalmente na França, eles são cidadãos franceses, mas a origem deles é muçulmana. Sim. 90% dos jogadores da seleção de futebol da França vêm de outros países. Pronto. Sério? 10% só é francês. Você não acha nomes franceses. Agora, a França ela tá cheia de Mohamed. Ela tá cheia desses nomes de origem muçulmana. Então, provavelmente, eu acredito que hoje a população da França ela é, na sua maioria, muçulmana. Ela já não é mais população de franceses nativos. Então, eles não vão brincar com Alá. Eles não vão brincar com a fé deles. Eles vão afrontar o cristianismo. Eles vão afrontar a fé verdadeira. E o homem natural pode olhar com esse olhar e achar que é apenas isso. É um fator político. Mas o olhar espiritual, e com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, a gente consegue perceber que o que aconteceu ali foi a abertura de um grande portal, como acontece em todos os grandes eventos. Lembra do show da Madonna? Verdade. Você viu isso também? Você percebe que o show da Madonna... A Madonna ela estava usando uma bota. A bota que a Madonna estava usando, ela tinha o formato do quê? De um pé de bode. Um pé de bode, isso. Você acha que aquilo ali é à toa? Não, aquilo ali é uma referência a Baphomet, o príncipe dos demônios. Uau. E enquanto haviam milhares de pessoas morrendo lá na enchente no Rio Grande do Sul, tinha milhares de pessoas reunidas para ver a Madonna. Com aquelas cenas todas de sexo explícito. É o sacrifício, pastor? É claro, eles estão usando... Aquilo ali é um grande culto, enquanto eles estão pisando no sangue das pessoas que estão lá morrendo na enchente. Então, aquilo se transforma num grande culto e um portal se abre para que os espíritos, então, possam acessar a terra. Uau. O que aconteceu ontem, quando as pessoas olham aquela mesa que remete à ceia de Jesus com seus discípulos, aquilo ali não é apenas uma piada sem graça, é uma ceia satânica, porque as pessoas que estão sentadas ali são aquilo que representa o que Deus mais abomina. Sim, drag queen, essa galera. A idolatria e o homossexualismo.
é abominação aos olhos do Senhor, porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. O que passar disso é engano. Deus criou o homem, o ser humano, para ser a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança do Altíssimo, do Deus invisível, somos nós, seres humanos. Então, quando você pega aquilo que Deus criou como coroa da sua criação, como imagem e semelhança, e distorce isso, é uma maneira de você querer distorcer a imagem de Deus. Então, aquilo ali é uma ceia satânica que estava acontecendo. Você vê que a entrada daquele cavalo branco, Sim. Sim. aquele cavalo branco, ele é citado no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6, verso 2. A partir do verso Apocalipse, capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim, ó: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco aqui de Apocalipse 6 é o símbolo da falsa paz, de uma falsa paz que vai precisar ser estabelecida pelo governo do anticristo na terra. É uma falsa paz, um cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Você observou que a bandeira das Olimpíadas ela foi estiada de cabeça para baixo. Sim. Por que aquilo acontece? Porque aquilo é uma linguagem de guerra. No Uau. mundo antigo, quando um reino conquistava o outro reino, o reino que vencia a batalha, ele pegava a bandeira que simbolizava aquele reino, entregava ela na mão de um cavaleiro, e esse cavaleiro voltava para o seu reino em alta velocidade, em disparado, hasteando aquela bandeira de cabeça para baixo, para dizer para todo mundo assim, nós vencemos a batalha. Então, aquele cavalo entrando com aquela bandeira de cabeça para baixo, está mandando uma informação. Nós estamos estabelecendo neste reino o nosso reinado. Meu Uau. Deus. Nós estamos estabelecendo nesta terra o nosso reino. Vocês observaram que tem em um determinado momento que aparece a figura de um touro. Sim, sim, sim. Aquele touro ali é uma figura bíblica. Quando Israel andava no deserto e Deus chamou Moisés para o cume do Sinai, e Moisés ficou lá com Deus 40 dias, enquanto Deus estava dando a palavra, dando a lei, dando os princípios que iam governar o seu povo, porque o propósito de Deus é: eu vou governar sobre essa nação, eu vou ensinar essa nação os meus preceitos, os meus ensinamentos, os meus princípios, e eu vou usar essa nação para ensinar isso para o mundo. Então Deus vai governar o mundo através de Israel. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. A mesma coisa com a igreja. Cristo vem, funda a sua igreja, nos ensina as suas verdades para que a igreja evangelize o mundo, ensine o mundo os princípios da palavra de Deus que nós recebemos do Senhor e que o Espírito Santo tem nos ensinado. Quando Moisés estava lá esperando isso, Israel entrou neles o quê? Um espírito de idolatria. E eles pediram para que Arão, o irmão de Moisés, construísse um bezerro. E eles começaram a adorar o bezerro. Aquele bezerro, ele aparece aquela figura ali como a figura de Baal, um deus pagão que durante várias e várias vezes Israel se desviava da verdade de Deus, adentrava pelo caminho da mentira, da idolatria e ia adorar a Baal, que tinha, né, na figura do touro a sua imagem. Então aquilo que aconteceu ontem foi um grande culto idólatra,
um grande culto satânico, um grande culto a Baal, que abre um portal no mundo físico, onde nós estamos, para que espíritos entrem sobre a face da terra. E esses espíritos comecem a influenciar cada vez mais as pessoas por um caminho de perdição, por um caminho sem volta. Uau. Meu Deus. Isso é praticamente tipo um ensaio pro anticristo, né, pastor? Claro, É. está tudo pronto. Sim, o palco, né? Já O montaram o palco está palco, já. pronto. Está tudo pronto. E eles vão mostrando como é que as coisas acontecem e como é que as coisas vão acontecer. Verdade. E eles mostram isso para levar as pessoas a acreditar que aquilo ali é apenas uma obra de ficção, é apenas uma provocação aos cristãos, e cada vez mais as pessoas elas vão estando vulneráveis a esses espíritos. Meu Deus. Uau. Observem que outras coisas vão acontecer daqui para frente, Sim. depois daquilo ali. Coisas terríveis. Por quê? Porque o portal abriu. Aí agora é só uma questão de tempo para a influência desse espírito agir nas pessoas e o caos vai se Acontecer. manifestando na face da terra. Porque precisa haver um nível de caos mundial. Tem que acontecer. É necessário que o mundo todo mergulhe num lugar de caos para que os governantes, os líderes mundiais, eles deem o braço a torcer e eles reconheçam que não dá mais para cada um governar o seu país, o seu território, do seu jeito, e que é necessário que se estabeleça um governo único. Uau. É necessário que haja um líder mundial, alguém para dar uma diretriz, uma direção para a humanidade, alguém que possa livrar a humanidade do caos, alguém que possa trazer paz. E quem é essa pessoa? Essa pessoa não é outro senão o anticristo. Yeah. Porque ao contrário do que algumas pessoas acreditam, por causa dessa expressão anticristo, o anticristo não é alguém contra Cristo. O anticristo é um falso Cristo. É alguém que vai se apresentar, amigo de Israel, amigo da paz, alguém aberto ao diálogo, ao amor, à compreensão mútua, alguém que as nações, que os líderes vão aceitar. É o cara perfeito, É né, o cara pastor? perfeito. É. Porque ele é um tipo, Perfeito para enganar. exatamente, porque ele é um tipo de Cristo. Então, quando ele assentar na sua posição de liderança, vai se cumprir a profecia do profeta Daniel. Vão haver 3 anos e meio de paz. E quando a humanidade pensar que realmente ela está salva, que ela está segura, que eles fizeram a escolha certa, que agora a humanidade está pronta para ir para um novo nível, para um outro patamar, quando a humanidade pensar que isso, ela finalmente chegou nesse lugar, ele vai romper com os seus acordos de paz, ele vai romper com Israel e ele então vai exigir para si adoração. E então, principalmente, o povo judeu e aqueles que ficaram no arrebatamento e na volta de Jesus vão reconhecer que, na verdade, eles foram enganados e que ele é o anticristo. Uau. Misericórdia. Ele é o cavaleiro deste cavalo branco, dessa falsa paz. E aí a terra vai entrar num outro nível de sofrimento, como nunca houve e como nunca se viu. Até que então o Senhor
voltará com a sua igreja para estabelecer o verdadeiro reinado do Messias, o milênio messiânico, onde o Senhor Jesus vai governar sobre toda a face da terra. Aleluia. Aí sim, e coisa terrível vai ser aqueles que ficarem aqui Sim. para viver esses dias. Esse nível de engano, ele é tão poderoso que a palavra do Senhor diz que até os escolhidos podem ser enganados. Uau. Isso é um negócio muito forte, né, pastor? Muito, Só Jesus. muito forte. É por isso que, mais do que nos preocupar e militar contra o que o mundo está fazendo, nós precisamos estar mais firmes do que nunca, mais crentes do que nunca, mais revestidos de Deus, de toda a armadura de Deus e da força do seu poder, para que nós possamos resistir a tudo aquilo que está para acontecer. Uau. Amém. Glória a Deus. Meu Deus do Verdade. céu. E tem tempo que o Senhor tá dando essa alerta pra igreja, né? Que a gente tem que se posicionar mais do que nunca. Sim, porque como eu sempre digo para vocês, o Espírito, e eu tenho batido muito nessa tecla, né, nos nossos últimos cultos, Sim. a palavra do Senhor diz, né, Apocalipse no capítulo 3, no verso 21, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Espírito de Deus, ele está constantemente se comunicando conosco. O problema é que nós nem sempre estamos ouvindo. Porque às vezes a pessoa está distraída demais, está militando demais na internet. Elas estão envolvidas nas suas coisas, nas suas demandas. Elas não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo. E já há mais de um ano, o Espírito de Deus me fez ver e ouvir algumas questões do mundo espiritual, e eu já trouxe algumas delas aqui para vocês, eu já mencionei isso aqui na igreja. E há um espírito, principalmente há um espírito de anarquia, há um espírito de caos, há um espírito de loucura, que ele começou a agir de uma maneira muito forte sobre a face da terra. O mundo normal que nós conhecemos, ele já não existe mais. É bom que isso esteja gravado, que vai ficar registrado. Uhum. Porque dentro de pouco tempo, o normal vai ser a loucura. Uau. Uma pessoa equilibrada, ela vai andar pelas ruas e ela vai se sentir estranha. Porque para todos os lados que ela observar, ela só vai ver o caos. Ela só vai ver gente desequilibrada. E ela vai ter a sensação de que, na verdade, o errado é ela. O desequilibrado é ela. Porque todos os outros estão completamente transtornados. Mas é esse lugar de caos é que vai ser o normal. Eu já mencionei algumas vezes aqui. Quais são os remédios mais vendidos hoje no mundo todo? Qual é o remédio mais vendido no Brasil? Rivotril. As pessoas elas estão se movendo na base Estão viciadas já. desse tipo de medicamento para controle de ansiedade, antidepressivo, anti isso, anti aquilo. São crises e mais crises a todo momento, de surtos e mais surtos. Essa vai ser a nova normalidade do mundo. Os esquisitos
no mundo vão ser os normais. Normal. Yeah, Uau. Verdade. O cenário de caos, ele tá tão intenso e cada vez mais comum. Eu sempre dou alguns exemplos aqui, né? A gente vê ali, por exemplo, em Newark. Quando você olha para Newark, Newark é uma cidade grande. Newark é uma cidade que ela é cercada por um dos maiores aeroportos de carga dos Estados Unidos. Sim. Ela é cercada por um porto, um dos maiores portos. Ela é cercada por ferrovia. Ela é cercada por um sistema de transporte de ônibus. Ela tem uma frota de caminhões de transportadora. Newark é uma cidade pujante, de uma economia forte, Sim. de muito dinheiro, de muita Uhum. coisa, mas você anda nas ruas da cidade de Newark, Talvez o que zumbi. a gente mais vê são os zumbis. Sim. São pessoas viciadas em drogas. As praças de Newark estão cheias de pessoas que elas escolheram viver na rua, que elas se entregaram às drogas. Elas têm casa, elas têm família, elas têm profissão, elas têm Cidadania dentro, escolaridade, elas têm cidadania americana, elas têm Sim. tudo, mas elas estão lá vivendo daquela forma, daquela maneira. Por quê? Porque o caos tomou conta da vida delas. Cada vez mais, hoje é impossível. Todos os dias que eu dirijo, eu vejo uma briga de trânsito. Todos os dias tem uma confusão. Não tem uma rua que você chega que não tem um problema. Agora, eu chegando aqui na igreja, eu parei ali no 7-Eleven, tava lá 3, 4 pessoas brigando. E o cara com a faca na mão. Aqui, cara, eu nunca vi isso aqui em Mineola. Uhum. Aqui, ó, na esquina da Sim. igreja aqui. Nem eu. Os caras brigando e todo mundo assim, ó. Uhum. Uou, Normal já. ei. E outras pessoas pra lá, pegando as coisas. Meu Deus. Porque e uma senhora lá desesperada, chama a polícia, chama a polícia. E o rapaz, do jeito que ele estava me atendendo no balcão, ele continuou me atendendo. Sério? O outro, do jeito que ele estava arrumando a mercadoria lá, ele olhou lá fora assim, ó, e continuou. Ele continuou guardando as coisas dele. Se passasse uma viatura da polícia ali, a polícia ia olhar e falar assim, não tem nada com isso. Uhum. Porque Virou normal. virou normal. Para todo lado que se olha é caos, não tem polícia que dê jeito. Então o mundo ele está entregue ao caos. E a única forma de permanecer de pé neste mundo é se nós permanecermos cheios do Espírito Santo. Yeah. Ouvindo o que o Espírito diz à igreja. Ouvindo a orientação de Deus para o seu povo. Porque Deus sempre preservou os seus. E eu sei que Deus vai preservar os fiéis nessa geração corrompida e perversa. Amém. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, pastor, que episódio, cara. Glória a Deus. Que episódio, que episódio. Toda vez a gente aprende muita coisa. Isso que eu ia né, falar, todo episódio do Pod Life School é sempre um aprendizado a mais, cara. Verdade. Pastor, muito obrigado, sou muito grato por isso. E que Deus continue te abençoando, te dando muita sabedoria, porque só tá Mais do que melhorando, nunca. mais do que nunca. Nós Verdade, mais do precisamos que nunca, de né? discernimento. Yes. É isso O aí. apóstolo, e essa, inclusive, é uma oração que o apóstolo Paulo sempre fazia. O apóstolo Paulo, ele disse assim, ó, eu oro para que Deus nos dê um espírito de conhecimento, de sabedoria e de revelação. A maneira que nós temos de andar neste mundo de trevas é se Deus abrir os nossos olhos. Porque aí você consegue ir identificando as ciladas, você consegue ir identificando as astutas ciladas do maligno, e você vai se desviando, e Deus vai dando estratégias para que a gente possa desfrutar desta vida, não inseridos nessa loucura, mas para que nós possamos desfrutar desta vida e cumprir o propósito pelo qual Deus nos trouxe a este mundo. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é que através da nossa vida o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. E não tem melhor noite
para as estrelas brilharem do que aquelas noites de céu muito escuro. E não tem melhor oportunidade para a Igreja de Cristo ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo do que nesse contexto de caos, de loucura e de escuridão que nós estamos vivendo e que nós vamos atravessar, mas nós vamos vencer, Amém. porque maior é o que está conosco Yes. do que aquele que trabalha contra a nossa vida. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Meu Deus, que maravilha, que maravilha. Amém. Amém. Muito obrigado por tudo, meu amor. Gente, essa grávida é a coisa mais linda do mundo. Oh, God. A mãe do Zion. É a mãe do Zion, tem que respeitar. Pastor, novamente, muito obrigado, cara. Amém, meu filho. Deus Thanks, abençoe. Pastor. Obrigado a vocês, obrigado a toda a equipe do Pod Life. Taonai Yeah. Olha, tá Taonai, ali no diretor comando. também, diretor na Obrigado, edição. diretor, todos os irmãos, Deus abençoe, os nossos patrocinadores, a nossa Amém. audiência. Que o Espírito de Deus fale e que continue falando e Amém. que nós possamos ouvir. Amém. E certamente você, eu, nós vamos vencer Amém, em nome de pelo Jesus. Cristo que venceu. Glória a Deus. Aleluia. Pessoal, obrigado por tudo. Já deixa seu like, compartilha também. E já deixa no comentário aí também se você tem alguma dúvida, tá bom? E até o próximo episódio, se Deus quiser. Beijão, que Deus abençoe a Fique todos. com Deus. Deus Nós, abençoe. beijo. Tchau, tchau.